Agora vamos falar de um frango que pode medir mais de 1 metro de altura. E eu tô falando do frango índio gigante. Com pernas longas, corpo esguio, esta ave vem ganhando cada vez mais destaque no meio rural. Vamos ver. O tamanho impressiona, mas a beleza nem se fala. E ao contrário dos galos combatentes, o índio gigante é muito dócil e se destaca pelo tamanho, crescimento rápido, precocidade, qualidade e rendimento de carne. E ainda gera um bom retorno para o criador. E dá gosto de ver o desempenho desses animais. Esse frango, por exemplo, está com 140 dias e tem em média 110 centímetros de comprimento. A seleção do índio gigante é um trabalho que produtores vêm desenvolvendo e que tem muita procura. Mas para chegar até aqui foram anos de história. E aqui nessas baias são onde estão as elites do frango índio gigante, aqui da propriedade do seu Cleidson e do seu Antônio Carlos. Seu Antônio Carlos, quando foi que surgiu a ideia de criar o frango índio gigante? Olha, Vanessa, essa raça está na minha família já há muitos anos. Nós somos os pioneiros do índio gigante. Então, meus avós, tanto paterno como materno, já criavam essa raça. E eu, depois que passei a entender por gente, ganhei a primeira galinha da minha madrinha e vim gostando do índio gigante e vim aprimorando essas aves que eles criavam lá no passado, que antigamente chamava galinha índia. Aí, depois do cruzamento que nós usamos, o chamo e o malaio, que são dois galos combatentes, nós passamos a chamá-lo de índio gigante, porque eles são muito semelhantes aos galos combatentes, porém, de um tamanho bem mais avantajado. Geneticamente, se tratando do índio gigante, cada dia que passa as técnicas estão mais aprimoradas, onde antigamente essa ave era tratada simplesmente como um animal de terreiro. Hoje, a realidade é outra, muito diferente, que se transformou num negócio bastante lucrativo, mas que passa por vários processos. Esse trabalho de seleção hoje dentro do índio gigante é um trabalho que os bons criadores vêm desenvolvendo, que são os processos de baias individuais e também o processo de inseminação artificial. Esse processo de baia individual, um reprodutor ele cobre 4 galinhas, tá? Ele tem 4 matrizes e ele cobre uma galinha de manhã e outra à tarde no período de 2 dias, ou seja, um dia sim, um dia não, ele vai cobrir essas matrizes. Com isso nós temos o controle de produção, nós sabemos quantos pintinhos essa matriz vai produzir por ano, qual que é a porcentagem de eclosão de cada matriz, às vezes um galo está cobrindo uma galinha e não está nascendo pintinho, e com esse controle aqui é bem mais fácil a gente fazer isso. E as aves para entrarem aqui, elas já têm que vir de uma linhagem superior, não em tamanho, mas em características morfológicas. Então aqui é a seleção máxima do nosso criatório é aqui. Daqui nós podemos distribuir aves para outros criadores também que queiram fazer esse mesmo trabalho genético que nós estamos fazendo aqui. Para identificar um animal de elite, existe um padrão a ser seguido. O padrão, por exemplo, exige que o frango hoje seja acima de 1,5 m, tá? Então, aqui nós usamos os nossos reprodutores, os menores de 1,10 m, porque nós já estamos mais avançados que alguns criadores, então a gente tem aves de um porte maior. Mas nós olhamos aí o conjunto inteiro, que é cabeça, pescoço, dorso, a carcaça da ave, se tem uma boa carcaça, porque às vezes tem muitos índios gigantes que são compridos e não tem carcaça. Dentro da nossa seleção aqui, o nosso trabalho de seleção nesses anos todos foi aves que atendam todas as necessidades que todos os produtores desejam. O índio gigante se diferencia em vários aspectos. Da linhagem galinácea, por exemplo, é considerado o mais nobre e são as únicas aves que possuem 2 tipos de cristas diferentes. Nós temos a crista tríplice, ou crista de ervilha, que é a mesma, e também a crista de bola. Mas todas as duas estão dentro do padrão exigido pelas associações, todas as duas são aceitáveis. Tem diferença de valor do crista de bola e o crista tríplice? O que aconteceu, Vanessa? Nesses últimos anos, os criadores não vinham fazendo essa seleção somente de crista, tá? Essa seleção é feita agora há pouco tempo, há pouco mais de 2 anos, que alguns criadores resolveram criar esse modelo de crista de bola. Então, com isso, o que vem acontecendo? Como não tinha muitas aves de crista de bola, todos os criatórios tinham a maioria acima de 70%, 80% de crista de ervilha, está tendo um valor um pouco mais das aves de crista de bola. E a diferença de preço não é pouca coisa não, viu? Pode chegar a 200% de uma ave para outra. Um frango de 1,10 m, vou falar que ele é crista de ervilha, barbela de boi e rabo baixo, certo?
ele custa em torno de R$ 1.000, R$ 1.500. Se ele for crista de bola, de 1,10 m, barbela de boi, rabo baixo, é em torno de R$ 3.500 a R$ 6.000. Com todos esses cuidados, a começar pela linhagem superior, que determinam e identificam um bom reprodutor, como o formato da cabeça, das penas, das pernas e comprimento, o preço desse animal também é diferenciado. Pode variar de R$ 1.000 a R$ 30.000. Esse é um reprodutor, ele está com 6,4 kg, ele tem 1,15 m. Ele é um frango, vocês podem observar que ele é um frango bola, tá? A crista dele é crista de bola. Ele é um frango barbela de boi, que é essa barbelinha aqui, tá? Ele é um frango novinho, é um frango de 7 meses. E ele tem um rabo baixo, tá? Então é uma das características desejadas de todos os criadores. Tem a cor muito boa, uma carcaça muito grande, tá bem pesado aqui para segurar ele. Então essa aí é uma das características de um frango bola, tá? Um frango desses chega a custar, em média, quanto? Esse aqui é um frango que nós compramos de um criador de Minas Gerais, ele custou R$ 8.000. Na propriedade do seu Cleidson e do seu Antônio, são criadas mais de 2.000 aves da espécie. Aqui, a produção dele é tanto para o abate quanto para a seleção genética de matrizes, para corte e para a competição. Aqui nesse espaço é onde inicia o processo de seleção genética. Mas antes da chegada desses animais ao galpão, é feita uma limpeza, com cal, desinfetante e forrado com palha de arroz, mais conhecida como a cama de frango. Os pintinhos chegam a esse local com 45 dias e alguns cuidados básicos não podem faltar. Come a ração inicial até os 60 dias, a partir dos 60 dias passa a ração e milho, e a partir dos 80 dias é só uma refeição de ração e uma refeição de milho. Semanalmente a gente regula o comedor, o bebedouro, é semanalmente regulado. E a ração normal e especialmente a genética tem que ser uma genética boa. Se for um frango caipira normalzinho, pé duro, não consegue atingir o crescimento que esse aqui consegue. Durante o dia, as portas dos galpões ficam abertas, livres para ir e voltar a hora que quiser. Pasto, eles têm de sobra. Tudo para o melhor desenvolvimento do animal. Nesse lugar, as aves ficam até o processo de seleção, onde as que são consideradas de elite vão para a reprodução e as outras para o abate. Com baixo investimento, tanto em infraestrutura como em plantel, o índio gigante caipira, que é uma variedade resistente, pode gerar uma fonte de renda a mais para o produtor e ajudar a abastecer esse mercado. Aqui na área de seleção genética e reprodução, os ovos são colhidos de 5 a 6 vezes por dia. Saindo daqui, todos os ovos são numerados com os números das baias. Esse ovo que está aqui na minha mão, ele é um ovo da baia 3, da galinha C. Lá, como você viu lá, todas as galinhas têm o seu boxezinho, os boxes é numerado. A, B, C, D e assim por diante até o H. Tá? Então nós temos o controle 100% de pai e mãe. Esses ovos vêm de lá, passa por uma pré-seleção, a gente pega algum ovo que está sujo, ovo que está torto e descarta. Todo esse cuidado reflete no valor agregado dos produtos a serem vendidos. Os ovos, por exemplo, a dúzia desses que passaram pela pressão de seleção pode chegar a custar de R$ 180 a R$ 250, que equivale mais ou menos a 5 pintinhos. E aqui nessa área conhecida como de pré-seleção é onde começa a seleção genética, feita através dos ovos. Nesse local eles ficam por 7 dias. Aqui já começa a nossa seleção genética pelos ovos, separando as matrizes, os reprodutores e também o tamanho dos ovos. Nós colocamos ovos só de 45 gramas para frente para chocar. Lembrando que os ovos para chocar não pode ser nem muito grande e nem muito pequeno, tem que ser um ovo médio. Muitas pessoas falam, eu quero os ovos bem grandes. Não, ovos grandes não é bom para chocar, como também os ovos pequenininhos não é bom para chocar. Após esse período de pré-seleção, os ovos são levados para a chocadeira, onde ficam por 18 dias. E nesse local, todo cuidado é pouco. 3 vezes ao dia, os ovos são virados de um lado para o outro e a temperatura é sempre controlada. O índice de eclosão desses ovos é de 70% a 85% de sucesso. O porquê que nós temos esse índice bem alto hoje, aí, diferenciado de alguns outros criadores? Porque você viu lá que nós temos as baias individuais. Um galo vai cobrir somente uma galinha na parte da manhã e uma galinha na parte da tarde. Com isso, nós temos um índice de eclosão muito bom aqui no nosso criatório.
Depois, esses ovos são transferidos para o nascedouro. Nesse local, cada galinha tem um box para ter o controle de quem é o pai e quem é a mãe. Os pintinhos que nascem ficam nesse local até o 4º dia, completando o ciclo com 22 dias. E você pode observar aqui que nós temos aqui o controle genético. Aqui, ó, cada pintinho desse aqui, esse aqui nós temos o controle. É filho de uma galinha, esse aqui é filho de outra galinha. Por exemplo, esse aqui, ó, filha da galinha do box 2 filho da galinha e assim por diante. Então aqui nós temos o controle 100%, quem é o pai e quem é a mãe. Esse controle nosso é feito exatamente para os animais de elite, tá? Nós temos também aqui os controles só de pai, temos os controles só de cores. Por exemplo, hoje nós temos galinha pintada, carijó, do rabo azul, enfim, nós temos hoje 8 variedades de cores diferentes, porque nós estamos também com esse padrão de seleção de cores. Nessa fase, exige alguns cuidados básicos, que refletem no valor agregado dos animais. Nessa fase aqui, o cuidado maior é essa de seleção, é separar os ovos para ter 100% de certeza quem é o pai e quem é a mãe. Se ocorrer o caso, por exemplo, de um pintinho sair de um box para o outro, a gente já não coloca mais ali, se a gente ficar na dúvida, a gente não coloca mais a paternidade dele. O controle genético também é feito nas criadeiras. Quando os pintainhos chegam, são colocadas anilhas nas perninhas, que ficam com esse adereço por 14 dias. Essa anilha fica no pintinho aqui até ele completar 14 dias. Aí, aqui na mão do Cleiton, está o outro pintinho que tinha essa anilhinha no pé, a gente passa para a asa e essa aqui é definitiva, fica com ele até a fase adulta. Com isso aqui nós temos o controle de 100%, quem é o pai e quem é a mãe. Depois de todo esse processo, os animais, já com 45 dias, são levados para o galpão de engorda. Hoje nós temos uma pressão de seleção. O que é a pressão de seleção? É tirar os indivíduos que nós do criatório queremos, nos padrões que nós queremos. Então nossa pressão de seleção hoje, no índio gigante, ela está em 90%. Ou seja, nós descartamos 90% das nossas aves que vai lá para o galpão e só ficamos com 10%, mas os 10% que nós deixamos são top dos tops.